Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Nós vamos falar de hoje um assunto de suma importância para dimensionamento das nossas fundações, e eu me refiro à determinação, ao cálculo da tensão admissível do terreno. Essa tensão admissível do solo, ela é muito importante para nós efetuarmos o dimensionamento das fundações de nossas obras. Eu vou apresentar para vocês um método semi-empírico que a gente pode fazer uma boa estimativa. Vou procurar no vídeo também dar algumas noções do ensaio SPT, um ensaio de suma importância para nós vermos o perfil geológico do nosso subsolo. Muitas pessoas desprezam esse ensaio, mas ele é de suma importância. Então vamos comentar sobre tensão admissível, sobre o bulbo de pressões, o bulbo de tensões em fundações rasas e vários outros assuntos correlacionados com a tensão admissível do solo. Espero que gostem, mãos à obra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bem, o objetivo do vídeo de hoje é nós procurar explicar para vocês como que fazemos para calcular a tensão admissível do solo, a tensão admissível do terreno para o cálculo de nossas fundações. E para isso eu vou falar aqui de alguns conceitos que eu julgo ser de bastante relevância para todos nós engenheiros. E esse conceito, meus amigos, começa pelo bulbo de tensões. O que seria um bulbo de tensões? Eu representei aqui uma sapata, uma fundação rasa, especificamente uma sapata, Lembrando que para uma fundação ser considerada rasa, a profundidade até a cota de arrasamento tem que ser menor ou igual a 1,5 vezes a menor dimensão da sapata. Aí ela seria considerada uma fundação rasa, E neste caso específico, no caso aí de sapatas, é uma fundação flexível, e por isso nós temos que utilizar um concreto armado, Tendo em vista que a sapata é um elemento estrutural flexível e necessita de armaduras, de armações nesta parte inferior da sapata. Geralmente nós fazemos escavações para a implantação das nossas sapatas que variam de 1 metro a 1,50 m, Isso aí todos sabem que essa camada superficial do terreno é uma camada que às vezes não tem uma boa resistência à compressão. O solo aqui pode ser até de um aterro. Então, de praxe, nós aprofundamos as cavas das sapatas até uma profundidade de 1 metro a 1,50 m, dependendo do projeto e do terreno que nós estamos trabalhando. Pois bem, existe aqui nesse pilar uma carga concentrada. Essa carga é uma carga axial e através da área dessa sapata, essa carga ela vai distribuir para o solo através de tensões. Lembrando que o solo não absorve força, o solo absorve tensões, E nós sabemos que nesta base da nossa sapata existirão tensões aplicadas ao solo que, simplificadamente, seria o quociente entre a carga do pilar, a nossa força F, dividido pela área da sapata. Se é uma sapata retangular ou quadrado, seria lado vezes lado. Então, força normal dividido pela área da sapata em contato com o solo, eu vou ter uma tensão aplicada ao solo. E algumas pessoas acham que a tensão aplicada ao solo fica restrito na cota de arrasamento. Isso não é verdade, Essas tensões se distribuem abaixo da sapata, numa região maciçada, um maciço de solo. Isso aqui seria
tridimensional, apesar de a gente estar representando num plano, né? Mas aqui estaria em todas as direções. E esta região, esse maciço de solo que recebe essas tensões provenientes da força normal do nosso pilar, né, é chamado de bulbo de tensões. Então esse bulbo de tensões representa efetivamente a região do solo que vai sofrer essas tensões aplicadas a ele. E para que essa sapata não afunde, é necessário que o solo reaja através de uma tensão, né, reativa, e o objetivo do nosso vídeo é mostrar para vocês na prática, através de um método semi-empírico, como que se faz para calcular a tensão admissível do solo que nós vamos utilizar para o dimensionamento das nossas sapatas. Então, esse bulbo de tensões é uma boa aproximação, porque nós estamos falando aí sobre solo, um solo muito heterogêneo, são vários fatores que vão influenciar, inclusive o tipo de solo, mas para a determinação da nossa tensão admissível do solo, nós vamos considerar que a profundidade deste bulbo de tensões, que eu vou chamar aqui pela letra Z minúsculo, seja igual a 1,5 L, onde L, meus amigos, seria o maior lado da nossa sapata. É claro que eu pretendo até dimensionar a sapata, né? Eu não conheço aqui quais são as medidas da base dessa sapata, mas de praxe a gente pode adotar, né, este comprimento L como se fosse 2 metros. Então a profundidade, né, que eu chamei aqui de Z, a profundidade do nosso bulbo de tensões seria de 1,5 vezes 2 metros, então seria 3 metros. Então nós podemos, simplificadamente, fazendo uma boa aproximação, considerar que o meu Z, ou seja, a profundidade aqui do bulbo de tensões no solo, provocados aqui por essa sapata, cuja largura L, né, o maior lado da sapata, seria de 1,5 vezes L, ok? Bem, então isso aqui, vocês têm que ficar bem claro que as tensões aplicadas pela força axial P, que é a carga do pilar, na base da nossa sapata, vai interagir, ela vai ser transmitido para todo esse maciço de solo. É mais ou menos nesse formato, né, onde a profundidade ou o tamanho deste bulbo de tensões medidos do centro da sapata, né, até essa linha, esta profundidade seria aproximadamente 1,5 vezes o maior lado da nossa sapata. E este conceito de bulbo de tensões é muito importante da gente ter isso sempre, né, em mente. Por quê? Eu vou usar esse conceito, né, para nós vermos essa situação que eu coloquei aqui, 2 sapatas, uma próxima às outras, a outra, né? Então, se você tiver 2 sapatas bem próximas, note que o bulbo de pressões ou bulbo de tensões de cada uma dessas sapatas vai interagir, né? Vai se interpolar aqui, ó, nesta região que eu achurei. Então ocorrerá uma interseção volumétrica entre 2 bulbos de tensões. E isso aqui é uma situação bem desfavorável, porque esta sapata estaria provocando tensões adicionais em relação ao bulbo de tensões dessa sapata. E a recíproca também é verdadeira. E às vezes o solo ele pode entrar em colapso. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe? Isso aqui é muito comum de ocorrer em prédios de divisa, onde o projetista, né, em estrutura de concreto armado, às vezes lança uma sapata muito próxima à divisa. Quando o seu vizinho for construir, ele pode fazer a mesma coisa, jogar uma sapata muito próximo da linha divisória do terreno, de tal sorte que o bulbo de pressões entre essas fundações lindeiras
pode ocorrer esta interseção e provocar algum tipo de recalque indesejável, né, nesses casos. Então, por isso que quando nós fazemos obras, né, cuja lateral da edificação vai ficar exatamente sobre a divisa, é recomendável que você recue a sapata ou mesmo as estacas, né, da divisa. Existem alguns critérios normativos para você fazer isso, evitando a interferência de um bulbo de tensões de uma fundação em relação a outra. Isso aqui é uma situação indesejável, né? Em muitas situações também, num projeto estrutural, não é conveniente você ter sapatas muito próximas uma das outras numa mesma obra, porque você vai ter a interseção deste bulbo de pressões, esse bulbo de tensões, e vai provocar uma sobrecarga no solo que seria indesejável. Bom, entendido então esse conceito aí do bulbo de tensões, né, nós vamos aqui tentar explicar para vocês, através de um método semi-empírico, como que nós fazemos para estimar, para calcular a tensão admissível do solo, ou seja, qual é a minha tensão que eu vou utilizar para dimensionamento da minha sapata. Então, para isso, eu montei uma figura que é muito importante, né, que é a figura de uma sondagem em SPT. Essa sondagem, meus amigos, é uma sondagem relativamente simples, relativamente barata, e que nós, engenheiros calculistas, sempre indicamos, né, para as pessoas, proprietários dos imóveis que estão nos contratando para fazer um projeto, né, fazer essa sondagem. Isso aqui é muito importante. Você vai ter um perfil do solo, né, e através desse perfil, através do resultado do SPT, nós poderemos estimar qual seria a tensão admissível daquele solo. E para nós chegarmos nesse finalmente, eu gostaria apenas de tecer uns comentários sobre este ensaio de sondagem à percussão, que é o nosso SPT. A empresa, né, ela monta os seus equipamentos através de um tripé. Esse tripé, na parte superior, suporta aqui uma roldana com um cabo de aço, e na extremidade desse cabo de aço existe aqui um peso normatizado de 65 kg. Esse peso é fixado aqui numa haste, né, que é uma guia, e aqui nós temos uma estrutura tubular, onde na extremidade sempre se coloca um amostrador para retirada das camadas de solo que estão sendo, né, estudadas. É feito aqui, você tem aqui um ressalto onde este peso vai colidir, né, com este ressalto, forçando que este amostrador vai penetrando no solo. E isso é feito através do erguimento deste peso de 65 quilos a uma altura de 75 centímetros, né? E você vai batendo nesta haste tubular, fazendo com que o amostrador penetre no solo. Este ensaio, meus amigos, é feito de metro em metro, ressaltando que essa primeira camada de 1 metro ela é desprezada, tendo em vista, né, que você teria assim material inerte, aterro. Então esse primeiro metro da sondagem ela é sempre desprezada. Então a partir do primeiro metro é que é feito efetivamente as amostragens, né, do solo de metro em metro, e isto é feito através de camadas de 15 centímetros. Na verdade, a profundidade é 1 metro, mas o que interessa na sondagem são 3 camadas de 15 centímetros, então nós teríamos os 45 centímetros iniciais para ser sondado, desprezando o restante do metro, né? Ou seja, os 55 centímetros restantes. Então, você tem uma camada de 15 centímetros, você vai batendo este peso, né, no ressalto, o amostrador vai penetrando no solo, e você vai contar quantas batidas deu para penetrar os primeiros 15 centímetros.
depois quantas batidas deu para penetrar a segunda camada de 15 centímetros e, finalmente, quantas batidas você deu para penetrar a terceira camada de 15 centímetros, inteirando os 45 centímetros objeto da sondagem do SPT. E o resultado de SPT, que nós chamamos de número de SPT, é a soma das batidas do peso, né, no ressalto, que foram necessárias para penetrar os 30 centímetros finais. Então isso é muito importante, né? Os 15 centímetros iniciais, ele é praticamente desprezado. Então o resultado do ensaio SPT é o número de golpes, que nós vamos chamar aqui de N, necessários para cravar os 30 centímetros finais de cada metro, né, de cada zona ensaiada. Lembrando mais uma vez, são 3 camadas de 15, então nós vamos considerar apenas os 45 centímetros iniciais, desprezando os 55 centímetros finais. Durante a sondagem, o estudo indica também qual é o nível do lençol freático, ou seja, qual é o nível de água, né? Se por acaso existir o lençol freático, nos pontos, né, onde estão sendo feita a sondagem, o ensaio também vai demonstrar para nós onde se encontra o nível de água. Isso é muito importante, porque se o nível do lençol freático for muito superficial, às vezes é inviável você executar fundações rasas, né, como sapatas, que é objeto em tela aí do nosso estudo. Às vezes, dependendo do tipo de sondagem, do resultado aqui da sondagem, nós teremos que optar por uma fundação profunda, uma cravação de uma estaca pré-fabricada, ou uma estaca de aço, enfim. Mas não vem ao caso, né? Então, o objetivo é de nós mostrarmos para você, de uma forma semi-empírica, como que nós fazemos para determinar a tensão, né, admissível do solo usando o ensaio de SPT. Ora, meus amigos, é muito fácil, né, fazer aqui uma analogia. Quanto maior for o número de batidas para penetrar o amostrador, vocês hão de convir comigo que mais duro e compacto será o solo, né? Então isso aqui é a primeira análise intuitiva dessa sondagem do SPT. Quanto mais duro, mais rígido, né, mais compacto, mais firme for o solo, obviamente maior será o número de SPT, ou seja, o número de vezes, né, que o peso de 65 quilos, erguido a uma altura de 75 centímetros, vai bater neste ressalto da haste para que o amostrador penetre no solo. Então isso é uma coisa intuitiva. Se você tiver um número pequeno de batidas, né, e o amostrador penetrar com facilidade no solo, então um número pequeno me indica que o solo seria um solo mole, não compacto. Pois bem, o método semi-empírico, né, através do número de SPT, é considerar essa tensão característica do solo, essa tensão admissível do solo, que nós vamos usar no dimensionamento das nossas fundações, pegando o NSPT, o número, né, do SPT obtido no ensaio, e dividido por 5. É uma boa aproximação. Lembrando que já existem formulários semi-empíricos que indicam, né, como se calcular a tensão admissível do solo de acordo com a característica de cada solo. Mas para uma boa estimativa, vocês podem usar essa expressão aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a tensão admissível do solo vai ser a interpretação do ensaio de sondagem SPT através do número que eu vou explicar para vocês, o NSPT, dividido por 5. E esse quociente me dará uma tensão admissível em quilograma-força por centímetros ao quadrado. Bem, este aqui, meus amigos, é um exemplo de um furo, né, de SPT, onde nós temos aqui a representação das camadas, né, de solo.
lembrando que cada cor dessa aqui representa uma camada específica do solo. Então note que eu teria este ensaio dividido aqui em profundidades de metro em metro, então cada linha horizontal dessa representa 1 metro de profundidade, então aqui teria 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? Então essa linha horizontal representa 1 metro de profundidade do nosso solo. Então se você considerar aqui, ó, 1, 2, 3, eu estaria uma profundidade de 3 metros. Esse ensaio especificamente, eles me colocaram aqui NFE. Então, não foi encontrado, né, o nível de água, ou seja, esse terreno é um terreno bem seco. Em muitos casos, e a sua grande maioria, nós detectamos o nível do lençol freático, o nível da água, e o ensaio vai mostrar isso aqui para nós e qual a profundidade, né, que o nível de água foi detectado. Mas neste ensaio especificamente, nós não identificamos, não foi encontrado o nível da água. Então, recapitulando aqui, cada linha horizontal dessa representa 1 metro, né, do nosso ensaio de SPT. Se vocês analisarem, ó, toda essa região amarela, até a profundidade de 7,50 metros, né, ele me caracterizou, nessa cor amarela, uma camada de argila siltosa, com areia fina, cor amarelada, consistência mole a rija. Nesta outra camada aqui, que é uma camada laranja, né, que vai da cota 7,50 até 11,45, ele me classificou esta camada como sendo um silt argiloso, com areia fina, cor variegado, consistência rija e muito rija. E a partir desta profundidade de 11,45 metros, foi exatamente o limite da sondagem, né? Então aquele amostrador não conseguiu mais penetrar no solo. O mais importante para nós, meus amigos, é essa coluna, né? É o número de golpes aqui, que é o N, né? O meu NSPT, é o número do SPT, que é o resultado que eu obtive, onde nós temos a camada, os golpes iniciais e os golpes finais. Esses golpes finais, que é o que nós pretendemos demonstrar para vocês, né? Esses golpes finais é a soma dos golpes dos 30 últimos centímetros, das duas camadas últimas de 15 centímetros. Então, nós teríamos aqui, ó, os 30 centímetros foram necessários 4 golpes daquele martelo de 65 quilos. Os outros 30 centímetros já seria o segundo metro da sondagem aqui, né? 2 metros de profundidade. Então, houve a necessidade de 7 batidas consecutivas para que ele penetrasse no solo, o amostrador, 30 centímetros. Na terceira sondagem, 9 batidas. Na quarta sondagem, 9 batidas. Na quinta sondagem, 13 batidas. Então, note que o número de SPT está aumentando. Por isso que este gráfico aqui, de cor azul, vai afastando, né, desse eixo vertical. Aqui seria 4, aqui seria 7, aqui seria 9, então está afastando, aqui permaneceu o mesmo, 9, aqui passou para 13, né, então ele se afasta. Esse pontilhado aqui, não sei se está dando para vocês verem, né, seria os 30, seria essa fase inicial, seria os 30 centímetros iniciais. Mas para o nosso cálculo, pelo processo semi-empírico, nós vamos adotar sempre os 30 centímetros finais, que eu coloquei aqui nas quadrículas em vermelho. Pois bem, meus amigos, o que nós vamos fazer? Olha, nós vamos aqui estimar, voltando aqui na nossa figura, né, perdão, vamos aqui, ó, nós vamos estimar que uma boa aproximação, que a nossa sapata apresente 2 metros como sendo a maior largura da sapata. Então, esta área, esse maciço, né, de solo que vai receber as tensões provenientes da sapata, esse meu bulbo de tensões, estará a uma profundidade de 1,5 vezes 2 metros, que seria o maior lado considerado da sapata. Então eu vou considerar sempre
como profundidade do bulbo de tensões 3 metros, que é 1,5 vezes 2. Né? Então nós vamos ter aqui, ó, eu representei aqui novamente, lembrando que para esse caso específico eu considerei que a minha sapata ia apresentar como cota, né, de apoio, de arrasamento, né, a cota de apoio da base da sapata em torno de 1,20 m. Então eu estaria nesta linha aqui, ó, né, um pouquinho abaixo daqui. Então esse primeiro número de SPT estaria, vamos dizer assim, sobre o fundo da sapata, né? Então eu vou desconsiderar isso aqui, ó, o número 4. E a profundidade Z, né, estaria aqui, né, considerando Z igual a 1,5 vezes o lado maior da sapata, que eu adotei como sendo 2, 2 vezes 1,5, 3 metros. Então essa profundidade Z seria de 3 metros, a partir do fundo da sapata. Então eu teria 1, 2, 3 metros. Como aqui eu considerei 1,20 m, 3,20 pegaria aqui assim mais ou menos. Então essas 3 camadas abaixo, né, da nossa base da sapata, nesse nosso bulbo de tensões, ela estaria atuando, o bulbo de tensões, a influência, as tensões do solo aqui, que receberiam influência da nossa sapata, estaria nessas 3 camadas de solo, cujos números de SPT são respectivamente 7, 9 e 9. Então, qual o critério que eu vou adotar neste método semi-empírico para determinar aqui qual seria a tensão admissível desse solo? Perdão. Ora, existem 2 formas de fazer e eu vou dar a minha opinião, né, especificamente com a experiência que a gente tem neste assunto. Algumas bibliografias do método semi-empírico fala que nós podemos pegar uma média aritmética dos números de SPT. Então eu teria aqui, ó, o número 7, que representa o número de SPT desta primeira camada de solo abaixo da base da sapata, mais o 9, né, que seria a segunda camada abaixo da base da sapata, mais o número 9, abaixo aqui, a terceira camada abaixo, né? Então eu pegaria o 7 mais 9 e pegaria a média aritmética dividindo por 3. Então eu consideraria como NSPT a média aritmética desses 3 números de SPT, o que me daria 8,33. Porém, meus amigos, olha só, a minha sapata ela está apoiada diretamente nesta camada de solo, que eu sei, né, que o meu NSPT deu 7. Abaixo dela, o terreno é mais firme, seria 9. Eu, particularmente, ao invés de pegar a média aritmética desses NSPT, eu pegaria o menor número para ficar a favor da segurança. Então, para cálculo da tensão admissível, ao invés de eu pegar a média aritmética, que seria 8,33, eu pegaria efetivamente o número 7, porque eu sei que é onde a sapata estaria diretamente apoiada e este número é um número menor do que a camada inferior. Então, a favor da segurança, ao invés de eu pegar a média aritmética, eu pegaria apenas o número 7. Então, usando, né, a nossa expressão do método semi-empírico, a minha tensão admissível do solo poderá ser obtido pegando o número de SPT que eu considerei dividido por 5. Isso me daria uma tensão admissível do solo em quilograma-força por centímetro ao quadrado. Ora, 7 dividido por 5 me daria 1,4 kg-força por centímetro quadrado. Se vocês forem usar aqui 799, pegar a média, vai dar 8,33, dividir por 5, com certeza daria um número acima deste valor. Por isso que no nosso caso em tela, eu, né, a favor da segurança, consideraria apenas o número 7 e não faria a média aritmética. Ora, mas você então sempre vai pegar o número de SPT menor? Não. Vamos imaginar, espero que vocês consigam visualizar, que este NSPT fosse invertido aqui no outro furo, né?
o número 7 estivesse aqui embaixo e o número 9 aqui em cima. Aí, nesse caso, meus amigos, eu teria uma camada onde a sapata estaria apoiada com NSPT maior, aqui seria 9, mas logo embaixo seria 7, uma camada, né, mais fraca, vamos dizer assim, um terreno mais mole do que a camada onde a sapata estaria apoiando, e estaria dentro do meu bulbo de tensões. Então, o que eu faria neste caso, se aqui tivesse invertido 7 com 9, aí sim, a favor da segurança, ao invés de eu considerar o 9, que é onde a sapata está apoiada, eu faria uma média aritmética entre 9 mais 7. Então, ficaria 9 mais 7 dividido por 2. E o resultado dividiria por 5 para encontrarmos a nossa tensão admissível do solo, que é o valor que nós vamos usar para cálculo das fundações, seja manualmente, ou seja até para informar os dados de entrada do seu software, né, que você está estudando, aí, utilizando para a determinação das fundações da sua obra. Então, meus amigos, finalizando o nosso vídeo, é muito importante que nós não façamos essa economia. É importante exigirmos dos nossos clientes a sondagem SPT. Existe uma normatização com relação ao número de furos que tem que ser feito para um determinado terreno. Se eu não me engano, terrenos de até 200 metros quadrados é obrigatório fazer 2 furos, né, que a gente chama SPT1 e SPT2. De 200 a 300 e poucos metros quadrados já seriam, acho que 3 furos. Então existe uma exigência normativa, mas o fato é que este ensaio é uma coisa imprescindível, né, imprescindível para que nós, engenheiros calculistas, possamos estimar, né, através de um método semi-empírico, qual que seria, né, o nosso bulbo de pressões e, em função do número de SPT, determinarmos efetivamente a tensão admissível do solo para dimensionamento das nossas fundações rasas. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Por enquanto ficamos por aqui. Forte abraço.